Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Como já aparece aí na tela para vocês, o tema que a gente vai abordar hoje é o comecinho ali daquilo que nós chamamos de ordens mundiais. Um tema que ele é muito usado, né? Um termo que ele é muito discutido em geografia, mas nem sempre a gente tem aí o tempo para entender mesmo o que vem a ser uma ordem mundial. Nessa breve videoaula aqui, vamos abordar aí alguns dos principais conceitos e também falar um pouquinho sobre a antiga ordem, aquela que veio antes da Guerra Fria e que acabou finalizada com a Primeira Guerra Mundial. O que nós temos então, queridões, quando nós falamos sobre ordens mundiais? Uma ordem mundial, ela é por definição uma relação de equilíbrio de forças entre potências geopolíticas e suas áreas de influência. Passa pelo reconhecimento amplo e conjunto tanto das potências como das áreas de influência. Como assim? Vocês se lembram que desde a Paz de Westfália, nós temos ali a concretização do sistema interestatal. Não foi a Paz de Westfália que inicia as ordens mundiais. A Paz de Westfália, ela apenas dá a largada, ela apenas serve ali como referência para que os países deixem de fazer guerras por motivos torpes, por motivos ermos e acabem ali buscando a sua diplomacia, buscando formas de convívio, buscando formas de contato. E esse convívio, essa diplomacia é o que vai caracterizar uma ordem mundial. Sempre que um grande conflito ocorre, queridões, ou uma grande mudança, uma grande guinada geopolítica, isso aí, claro, ou ameaça ou simplesmente determina o fim de uma dessas ordens mundiais. Então, o equilíbrio dela é tanto o equilíbrio como o amplo reconhecimento da hegemonia e da soberania das forças envolvidas. Quando nós falamos dessas forças envolvidas, nós temos as potências. O que é uma potência, queridões? Potência é aquele país que no jogo, ali no xadrez geopolítico, ele consegue fazer valer a sua vontade. Porque, afinal de contas, o que é a política internacional? É você conseguir convencer, você conseguir negociar com outros países, seja pelo soft power, seja pelo hard power, a que esses países devam fazer ali aquilo que você está querendo. Então, as potências são aqueles países que lideram as decisões internacionais, sejam elas no campo militar, sejam elas no campo econômico, sejam elas no ponto cultural, ou sejam nos três desses campos. E uma potência, queridões, ela costuma reconhecer outra potência. Então, você tem ali um grande respeito de soberania entre elas. Já as áreas de influência são aqueles países que, no jogo geopolítico, percebem não ter força, não ter poder, tanto aqui no sentido de potência, mas principalmente no poder enquanto domínio, de conseguir influenciar as grandes decisões. Então, eles acabam, em alguns momentos, se aliando com determinadas potências ou simplesmente se deixando influenciar por essas certas potências para poder ali manter a sua coexistência, para poder se colocar ali como uma potência secundária, algo do tipo. E também é importante ressaltar que as áreas de influência se reconhecem como tal e as potências reconhecem quem são as suas áreas de influência e quem são as áreas de influência das outras potências envolvidas nesse equilíbrio. Desde o princípio, queridões, até hoje, nós temos caracterizadas três grandes ordens. Aquela que nós chamamos de antiga ordem mundial, aquela que nós chamamos de ordem da Guerra Fria ou ordem bipolar, e a atual nova ordem mundial. Observem aí, queridões, que se a gente considerar os períodos de ocorrência dessas ordens, a gente tem a antiga ordem vindo mais ou menos ali do século XVI, com o início do mercantilismo, até 1914,
quando se inicia a Primeira Guerra Mundial. A ordem da Guerra Fria se iniciando com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, ali em 1945, e se estendendo até o colapso soviético em dezembro de 1991. E a nova ordem mundial se caracterizando principalmente após os atentados terroristas ao World Trade Center em 2001. Observem, queridões, que quando uma ordem começa, quando uma ordem termina, não necessariamente começa uma outra. Nós temos períodos de transição, que podem ser mais ou menos longos, que podem ser mais ou menos, como que eu vou dizer, tumultuados. Então, esses períodos de transição, enquanto as ordens não se estabilizam, eles acabam passando ali por alguns períodos de tensão, alguns períodos de instabilidade, como, por exemplo, entre o fim da Guerra Fria e o atentado ao World Trade Center, a repaginação ali das fronteiras na Europa Oriental, a volta da eclosão de alguns conflitos africanos que estavam adormecidos pela Guerra Fria, ou mesmo algumas disputas políticas aqui na América Latina, já entre a antiga ordem mundial e a ordem da Guerra Fria, a gente vivenciou ali a crise de 29, a gente vivenciou o surgimento da União Soviética em 1917, a ascensão de regimes totalitários na Itália, na Espanha, principalmente na Alemanha, o Japão se tornando uma potência asiática. Então, esses períodos de transição, eles também são importantes para que a gente possa compreender. Para hoje, no entanto, a gente vai cuidar da chamada antiga ordem mundial. Não é um consenso, mas é comum que se aceite que a antiga ordem mundial ela se inicia no século XVI. Portanto, a gente está colocando aí 150, 200 anos depois da Westfália. E essa primeira grande ordem mundial, ela vem com as grandes navegações e com o mercantilismo. Por quê? Porque essa antiga ordem, queridões, ela vai ser a primeira a levar à mundialização do capital. A chamada dite do mercantilismo, onde alguns países europeus, inicialmente Portugal e Espanha, e depois seguidos ali pelo Reino Unido, pela França, pela Holanda, pela Bélgica, pela Itália, saem pelo mundo colonizando novas regiões, expandindo ali os domínios dos seus reis e expandindo também o monopólio das suas burguesias, naquilo que fica conhecido como colonialismo. O mercantilismo, essa antiga ordem mundial, ela também cria a primeira DIT, a primeira divisão internacional do trabalho, onde as áreas passam a ser caracterizadas pela sua função no mercado mundial, pela sua função em uma economia nessa época já mundializada. Enquanto as nossas queridas metrópoles, elas recebem de suas colônias metais preciosos, especiarias, escravos, produtos agrícolas ali já em um sistema muito parecido com o plantation. Aliás, começam, né, a já implantar um sistema de plantation em produtos que não nasciam na Europa, por exemplo. Ela, através do pacto colonial, força as suas colônias a consumir as suas manufaturas. E isso, queridões, cria ali uma balança comercial superavitária. Essa balança comercial superavitária, ela acaba fazendo com que esses países promovam a chamada acumulação primitiva do capital. Essa acumulação primitiva do capital, inicialmente, ela vai ser chamada de metalismo. Por quê? Porque esse é o que fazem principalmente Portugal e Espanha. Como eles foram os primeiros, como eles dominaram boa parte dessa dessa dite do mercantilismo, eles não acreditavam que eventos separados ou eventos posteriores pudessem ameaçar suas lideranças. Então eles muito mais acumularam
dinheiro, eles muito mais acumularam metais, investiram em elementos não produtivos do que necessariamente foram atrás de investir em elementos produtivos. A antiga ordem mundial, ela vai ser caracterizada por um liberalismo econômico extremo, principalmente das fronteiras para dentro. Das fronteiras para fora, era adotado ali um grande protecionismo, um grande monopólio. Ocorre que nem todos os países tiveram o mesmo comportamento de Portugal e Espanha. França, mas principalmente o Reino Unido, onde a burguesia já estava muito mais próxima ao Estado do que a nobreza, chupim, no caso de Portugal e Espanha, acabaram incrementando demais os seus mercados internos, o que acabou aumentando muito a concorrência entre as manufaturas. Essas manufaturas, em busca de maior expansão, elas queriam expandir o seu mercado. Muitas vezes uma expansão para novos espaços, mas outras vezes uma expansão para novos consumidores, através principalmente do barateamento dos seus produtos. E é nesse momento de baratear os produtos que o nosso querido Watson, um escocês erradicado lá em Londres, ele acaba adaptando o motor a vapor aos teares mecânicos, dando a origem ao que viria a ser a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, queridões, ela ocorre no Reino Unido, no que depois ela vai ser acompanhada pela França, no que vai ser acompanhada ali pela nossa querida Bélgica, no que vai ser acompanhado mais tardiamente ali por alguns reinos do Sacro Império Germânico, do que viria a ser a Alemanha, e ela cria uma condição de elementos técnicos desiguais ao longo do espaço europeu, o que acaba desnivelando a ordem ali, ou que acaba desnivelando o equilíbrio de poder, sobretudo econômico. Esses países começam a avançar rapidamente nas suas disputas econômicas, e isso começa a se refletir também na ordem militar. Nesse embalo de evoluções, nós começamos a ter, por exemplo, a independência das colônias americanas, uma vez que a maior parte delas ainda pertenciam a Portugal, ainda pertenciam à Espanha, e era muito interessante para os países industriais que elas quebrassem esses vínculos coloniais para que essas ex-colônias também se tornassem países consumidores dos seus produtos industrializados e pudessem repassar para o Reino Unido e para a França os seus produtos primários por preços ainda mais baixos. Ainda nesse período, nós temos o Reino Unido e a França lutando avidamente contra a escravidão. Por quê? Porque escravo não favorece o desenvolvimento capitalista. O escravo ele é uma mercadoria. Esse escravo ele vai se tornando em trabalhador assalariado, porque dessa maneira ele se torna um consumidor. Reino Unido e França, no decorrer, no fringir dos ovos, acabam superados por Estados Unidos e Alemanha, no que vem a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela aumenta ainda mais a necessidade de matérias-primas, ela aumenta ainda mais a necessidade de mercado consumidor e leva as potências europeias a uma corrida pelo domínio da África, onde os estados nacionais não estavam tão bem estabelecidos e onde você tinha um continente populoso e riquíssimo em recursos. Para evitar inicialmente uma guerra entre essas potências e depois que a Alemanha recém-unificada ganhasse muita força, os países europeus se reúnem lá no Congresso de Berlim e criam o chamado neocolonialismo. O neocolonialismo, ele restabelece um certo equilíbrio de poder que faz com que a economia, com que as ciências vão evoluindo. É a chamada Belle Époque, ou Belle Époque, se você assim preferir. A Belle Époque é aquele período em que as ciências evoluem, o homem racional começa a aparecer, ocorrem as grandes
as grandes feiras mundiais. O Barão de Coubertin, por exemplo, cria as Olimpíadas lá na França. Mas, junto à bela época, junto aos avanços científicos gerais, vêm os avanços científicos militares. E nele começa a se estabelecer a paz armada. As grandes potências europeias e também os antigos impérios, que ainda resistiam ali no leste, eles vão se armando e vão se preparando para uma guerra que todo mundo afirmava que ela viria mais cedo ou mais tarde. Na esteira da paz armada, nós temos ali também as grandes alianças. E essas grandes alianças, elas acabam por unir ali tanto as potências industriais, como também os impérios decadentes. Nesse sentido, queridões, a gente pode entender a ordem da antiga ordem mundial como uma ordem de potências médias. Diversas potências médias estavam instaladas pelo mundo. E essas potências médias, elas poderiam ser divididas em três grandes grupos. Os chamados impérios decadentes, principalmente ali no sul e no leste da Europa, eram grandes impérios, não industrializados, mas muito populosos e com uma grande força ali, com um grande controle, com um grande domínio regional, como o caso do Império Russo, do Império Austro-Húngaro e do nosso popular Império Otomano. As potências industriais e imperialistas, como eram já estabelecidas o Reino Unido, a França e a Bélgica, e potências emergentes, duas ali na Europa, recém-unificadas, como a Alemanha e a Itália, uma asiática e muito imperialista, que era o Japão, e outra americana e também muito imperialista, que era os Estados Unidos. Nesse momento, queridões, uma série de alianças começam a ser tratadas. Sejam alianças por laços consanguíneos ou, muito mais comum, sejam alianças por interesses em comum. Os primeiros países a se aliarem são o Reino Unido e França, que se colocam contra a expansão alemã sobre a África e também começam a criar ali uma série de freios, uma série de elementos para barrar a expansão alemã sobre a própria Europa. A Alemanha, buscando também ali algum apoio, se aproxima do Império Austro-Húngaro, a casa dos Habsburgo, e também se aproxima do Império Otomano. Ao se aproximar do Império Otomano, a Alemanha também fere algumas ideias, né, algumas pretensões que Reino Unido e França tinham sobre o Oriente Médio, por conta do petróleo, que estava sob domínio do Império Otomano. Ao ver o seu rival, o Império Austro-Húngaro, ao lado da Alemanha, o Império Russo ele se alia a Reino Unido e França. Mais tarde, a Alemanha, a Itália, também se alia aonde estavam a Alemanha, a Áustria-Hungria e Império Otomano. Estava ali formada, de um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, como sendo os mais fortes, mas o Império Turco-Otomano também estava ali, e do outro, a Tríplice Entente, com Inglaterra, França e a nossa popular Rússia. Já estava tudo pronto, os países estavam armados, as alianças estavam feitas, tudo pronto para que você tivesse ali um gatilho, e esse gatilho iniciasse a Primeira Guerra Mundial, desse fim a uma ordem de equilíbrio, onde um questionaria o poder dos outros e começasse a Primeira Guerra Mundial. Esse gatilho ocorre lá na Bósnia, quando o príncipe herdeiro da Sérvia é assassinado por um radical ali do grupo Mão Negra. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que até então era aliada à Rússia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro e pronto. Nós temos ali o início dos combates. Os países não europeus, Japão e Estados Unidos, eles têm posturas distintas nessa Primeira Guerra Mundial.
o Japão se aliena completamente, prefere manter a sua expansão ali pelo leste asiático, pelo sudeste asiático e por algumas ilhas do Pacífico. Os Estados Unidos não. Como já se tratava da principal potência industrial da época, os Estados Unidos, no início, mantêm uma postura neutra, porque era muito vantajoso para os seus interesses que essa guerra perdurasse o máximo de tempo possível, porque assim os seus rivais econômicos eles estariam se destruindo. Entre 14 e 17, pouca coisa muda na guerra, até que em 17 o Império Russo é abalado pela Revolução Russa e acaba saindo da guerra. Com a saída da Rússia, os Estados Unidos, para evitar que a Alemanha conseguisse mais espaço, entra do lado ali da nossa querida Tríplice Entente, substituindo aqui a nossa popular Rússia, desequilibra totalmente a guerra, que ela acaba em 1919. Com o fim da guerra, o Império Austro-Húngaro é desfeito, dando surgimento ali a uma série de países na Europa Central, como a Áustria, como a Hungria, como a Tchecoslováquia, como a própria Polônia. O Império Otomano também se desfaz, levando ali o surgimento da Turquia moderna, da Albânia, da Grécia, da Bulgária. O Oriente Médio se torna um protetorado de Reino Unido e França, que, embora estivessem do lado vencedor, estavam muito abalados pela guerra. A Alemanha e a Itália são condenadas, principalmente a Alemanha, através do pesadíssimo Tratado de Versalhes, a Itália também destruída, o Japão alheio e os Estados Unidos intacto e mais rico, fazendo com que o capitalismo fortalecesse. Mas, nesse momento, nós teríamos um período de transição, e nesse período de transição, é onde ganharia muita força a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principalmente durante o seu período stalinista, que isso daí vai levar depois à ordem da Guerra Fria. Mas isso é um assunto para outro momento. Certo, queridões? Espero ter sido útil, espero ter sido didático. Curtam, compartilhem as coordenadas geográficas. Muito obrigado. Tchau, tchau.